A paz, meus queridos, meu querido e minha querida, que prazer estar com você para compartilhar a preciosidade da palavra de Deus. Eu quero fazer algumas palavras cujo tema será superação. Nós temos que superar muitas coisas para chegarmos ao alvo, ao objetivo que Deus estabeleceu para nós. Deus tem vitória para mim e para você. E para isso a gente tem que superar muitas dificuldades, não é? Mas Deus tem vitória para você e é isso que eu quero ministrar no seu coração. Mas em primeiro lugar eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, caso não tenha feito isso ainda. E assim que você ouvir essa palavra, dá um like aí, né? Aperte aquela mãozinha para cima, para que eu veja que você gostou dessa palavra e continue ministrando nessas áreas, tá bom? Isso é muito importante. Mas hoje eu quero falar sobre superar as aflições. Quem não vive aflições, né, na vida? Quem não vive aflições neste tempo? Que tempo inusitado, inédito, diferente que nós estamos vivendo. Parece que cada dia as coisas pioram, né? É que nós estamos chegando perto do fim, mas Deus tem poder, tem vitória, tem superação para nós, tem um tempo maravilhoso que Ele tem planejado para as nossas vidas. Por isso que eu quero ministrar na sua vida essa palavra de superação. Supere as aflições. Vocês sabiam que Jesus, quando ele estava preparando os discípulos para deixá-los, porque Jesus ia se entregar em sacrifício por nós. Jesus sabia que ele ia morrer, não é? Para que nos redimisse dos nossos pecados. Então ele vai preparando os seus discípulos. E ele tem uma conversa muito séria com os discípulos. E eu quero ler aqui um texto e eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque Jesus vai preparando o coração deles, assim como ele vai preparando o nosso para o tempo que nós estamos vivendo. E lá em João 16, 25 a 33, diz assim: Jesus falando para os discípulos: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e me tendes crido, e eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, Jesus preparando o coração daqueles que haviam caminhado com ele durante 3 anos. Vocês imaginam quantos projetos, quantos sonhos, porque quando eles começaram, eles não tinham ideia de que iriam passar por tudo isso, que eles passariam, né, com a morte de Jesus. E Jesus vai preparando o coração deles. Então ele diz assim, olha, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Ou seja, agora o Senhor está sendo claro, né? Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Engraçado, vocês sabem que Jesus já sabia que os discípulos se espalhariam e não ficariam com ele naquela hora tão difícil. Dos 12 discípulos, um traiu Jesus, né, que foi Judas e logo se enforcou, porque não achou arrependimento em seu coração, mas só remorso. E só um único discípulo acompanhou Jesus na sua crucificação, que foi João. Então, os outros 10 ficaram temerosos, né, quando Jesus foi preso e foram dispersos e ficaram escondidos nessa hora. Jesus já sabia que isso iria acontecer, tanto é que ele profetizou: olha, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo.
Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Olha, eu estou deixando bem claro, eu estou já falando para vocês o que vai acontecer. Vocês não serão surpreendidos, né? Mas eu já estou avisando. Aí ele diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa tremenda. Jesus fala: olha, eu estou anunciando o que vai acontecer. E eu estou anunciando isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições e vocês vão passar por um período muito difícil agora. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, em mim vocês podem vencer também. E Jesus está falando exatamente o que nós estamos passando nesse tempo. Jesus está sendo claro, né? Você que me acompanha, acho que acompanha o canal do pastor Lamartine Pozzella, do apóstolo Lamartine Pozzella, que é o meu marido, vocês sabem disso, ele fala muito sobre a realidade profética desses tempos, que Jesus está às portas, ele está voltando, né? Jesus estava indo, agora ele está voltando. E há muitas questões que nós vamos viver hoje de aflição, essa pandemia, né? Muitas catástrofes na terra, nos céus, muitos sinais nos céus, não é? Muitas guerras, muitos conflitos e muitas coisas nos esperam. Jesus está avisando, né? Ele está deixando claro o que vai acontecer, o que nos espera nesse tempo. E ele diz assim: no mundo vocês vão passar por aflições. Gente, a gente está passando por aflição. Quem não está aflito nessa pandemia? Uma coisa totalmente inusitada, não é? Nós nunca vivemos isso. Quem não ficou aflito nesse tempo? Mas Jesus, ele deixou bem claro: vocês precisam ter bom ânimo. Porque eu venci o mundo, assim vocês podem vencer comigo também. Jesus, em primeiro lugar, eu quero deixar isso bem claro para você. Primeiro ponto que você precisa, sabe, imprimir no seu coração como uma palavra profética vindo dos céus. Jesus venceu o mundo. Como Jesus venceu, nós vencemos nele também. Não importa o que você esteja passando nesse tempo, você vence o mundo, você vence as adversidades. Em 1 João 5, 4, 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Então a palavra é clara quando diz que você vence o mundo, porque Jesus venceu o mundo e ele nos dá essa vitória. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha fé, meu querido, creia em Deus, creia em Jesus, na sua obra tremenda e poderosa que ele fez na terra. E hoje que ele foi assunto e está aos céus à destra do Pai, ele intercede por nós e ele gera com o Pai a nossa vitória. Quem é, pois, que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você está salvo e o Espírito de poder habita em você e você vence o mundo. Você é capaz de superar todos os obstáculos e aflições que tem na sua vida. E esse é o segundo ponto. Você é capaz de superar as aflições. Jesus vence o mundo, você com ele vence o mundo. E ele é capaz de superar as aflições que passou e você supera as aflições que passou, que está passando também. E ele nos traz a paz. Em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz. Jesus está falando que ele tem paz para os nossos corações. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo nos dá uma paz que é passageira, né? Às vezes você vai em algum lugar, numa festa, em um casamento, ou numa reunião, você sente muita paz. As pessoas que estão no mundo, às vezes, preenche o seu vazio com paz nas suas paixões, nos seus desejos, mas tudo isso é passageiro. Mas Jesus disse: a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é passageira. Mas a paz de Jesus, ela é eterna, ela é firme, ela é bem fundamentada. E Jesus continua dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu vos deixo a paz.
Eu passei pelo mundo, passei pelas aflições e Jesus foi traído pelos seus. Ele foi entregue pelo povo que ele veio salvar, né? E ele foi capaz de vencer a morte, de passar por todas as aflições e superou para que ele pudesse nos dar paz. Então, se você está aflito, supere as suas aflições, derrame o seu coração diante de Jesus e a paz que excede todo entendimento inundará o seu coração. Como diz Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Derrame o seu coração diante de Deus e saia dali sendo grato, com ações de graças, já louvando a Deus pelo resultado e pela bênção. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inundará o seu coração. Amém? Então, meu querido, em primeiro lugar, Jesus venceu o mundo, vencemos também. Jesus superou as aflições, ele nos dá capacitação para superar também. E para terminar, ele diz, tem de bom ânimo. E ter bom ânimo significa ter uma sensação, emoções que te levam para cima, né? Tenha esperança, olhe para um futuro, sabendo que Deus tem um futuro bom, Deus tem um destino de bênção para a sua vida. E na palavra de Deus, Josué foi muito exortado para que tivesse bom ânimo e coragem, porque bom ânimo significa tenha coragem. Josué foi assumir a liderança do povo depois que Moisés havia deixado o povo. Imagina, substituir o grande profeta de Deus, o grande líder, o grande libertador Moisés. Não era fácil, né, assumir aquele tempo, ainda mais conquistar a terra, entrar em muitas batalhas, mas a palavra de Deus diz que Deus falou a Josué, lá em 1 Josué 6:7, sede forte e corajoso, porque tu farás herdar a terra, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E Deus nos diz, tem de bom ânimo, que haja coragem em sua vida. Seja corajoso, enfrente as dificuldades, as aflições, né? Com força. A palavra de Deus diz que se no dia mau nós nos mostramos fracos, pequena é a nossa fé. Eu sempre costumo dar essa ilustração. Se o diabo vem e te dá um soco e você perde alguns dentes, fecha a boca, engole os dentes e vai para cima dele. É isso que Deus espera de nós, ele nos dá força para isso. Então, meu querido, saiba que Deus te dá vitória em todas as coisas. Supere as suas aflições em Deus e sede corajoso, tenha bom ânimo, seja forte, que o Senhor é contigo, assim como foi com Moisés, com Josué, o Senhor é conosco, em Cristo Jesus. Deus te abençoe.